Olá, pessoal. Que bom que nós já chegamos à aula de número 3, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre os princípios da interdisciplinaridade. Nós estamos aí construindo esse conceito, entendendo que não é uma receita, que não é uma bula, que nós não temos princípios fixos, engessados, mas que existem elementos que vão balizar a nossa prática interdisciplinar. Nessa aula, a gente traz uma autora que é referência da bibliografia base, que é a Ivani Fazenda, que faz parte, né, dos professores da PUC, que tem um grupo de pesquisa sobre interdisciplinaridade, e no nosso país ela é uma referência em âmbito de produção, em âmbito de publicações. Nessa aula sobre os princípios da interdisciplinaridade, nós vamos trazer alguns elementos que compõem esse grande conceito, né, que é a interdisciplinaridade, principalmente no ensino fundamental. Porque na educação infantil, nós falamos sobre transversalidade, porque tratamos dos grandes campos de experiência. Quando nós vamos para essa transição do ensino fundamental, onde nós vamos tratar dos componentes curriculares, o nosso desafio é continuar esse diálogo em conjunto com esses conhecimentos que são construídos. Então, por isso a interdisciplinaridade ela é um caminho muito importante e viável para estabelecer esse diálogo entre os diferentes componentes. Nós temos que a interdisciplinaridade ela se apresenta para nós como uma possibilidade de diálogo, como uma possibilidade de conexão, como uma possibilidade de desenvolvimento de projetos. Então, essas diferentes linguagens, elas vão fazer com que as nossas crianças, os nossos estudantes, eles possam ter uma continuidade pedagógica também no ensino fundamental. A continuidade pedagógica, ela é uma característica muito presente, muito forte na educação infantil, e nós, professores, pedagogos, que vamos atuar no ensino fundamental, nos anos iniciais, nós temos esse compromisso para que a nossa criança e o nosso estudante ele também tenha essa continuidade no diálogo entre esses conhecimentos diferentes, né? Nessa aula 3, nós temos aí uma proposta, uma atividade que vai ser contemplada em todas as disciplinas desse semestre, que é o nosso memorial acadêmico descritivo. A gente está falando de interdisciplinaridade, nós somos professores, pedagogos que se formaram a partir do convívio, da escuta, da observação de outros profissionais. Então, nós também precisamos, na nossa trajetória profissional, relembrar os profissionais que nos formaram, não só aqui no espaço do ensino superior, mas ao longo da nossa educação também. Algumas pessoas vão ter essas memórias de professores lá, né, da educação infantil, do ensino fundamental, outros já vão se recordar de professores, né, de outras etapas de ensino, mas o importante é que a gente, nesse memorial, que vai ser escrito em primeira pessoa, as orientações estão na rota de aprendizagem aqui da plataforma, a importância é a gente parar, rememorar e relembrar. Nós tivemos professores que tinham práticas interdisciplinares. Quais práticas? Como eram essas práticas? Nós tivemos professores parceiros que tinham contato e planejamento com outros professores. Como é que essas práticas foram identificadas por nós? Porque hoje, adultos, num curso superior, nós já reconhecemos esses princípios, né, da interdisciplinaridade, que Ivani Fazenda nos traz, que são princípios estéticos, princípios éticos, princípios com a pesquisa. Então, nós podemos relembrar e tentar identificar essas práticas interdisciplinares ao longo da nossa trajetória? Sim ou não? E por que sim ou não? E aí nós vamos fazer um paralelo com essa memória de professores que tivemos, se tiveram ou não práticas interdisciplinares, e o paralelo com o pedagogo, a pedagoga que nós estamos nos formando. Então, nós vamos aí atuar nos anos iniciais do ensino fundamental. Quais práticas são necessárias, são importantes para que a gente garanta essa dimensão interdisciplinar também, né? Então, o nosso roteiro da aula, ele nos traz muitas informações e é importante que a gente consiga visualizar isso para compreender essa proposta que vai ser avaliada, né,
em todas as disciplinas, tá? Então, o nosso roteiro tá aqui, vocês vão observar, tá? Que ele traz essas informações, o que que vai contemplar esse memorial para nós? A nossa narrativa, com relação aos professores que tivemos e o professor que nós estamos nos formando, a coesão e a coerência textual. Semestre passado a gente trabalhou bastante isso na oficina, né? Então, saber que um parágrafo escrito está sempre interligado com o outro. Faça sua escrita e peça uma pessoa para ler, para que você tenha essa validação com relação à compreensão, porque às vezes a gente está escrevendo e para nós está claro, mas quando uma outra pessoa lê, a gente também tem essa certeza, né, de que aquilo que nós escrevemos tem uma coesão, é compreendido, tá tendo aí uma coerência nas ideias, naquilo que foi escrito, tá? Essas práticas relembram e estavam presentes o letramento científico. Então, o que é o letramento científico? Que se volta a essa produção do conhecimento, que se volta à pesquisa. Nós estamos vendo isso também lá na disciplina com o professor Guilherme, né? Então, existiam evidências desses professores de práticas que contemplavam o letramento científico, que é essa visão ampliada para a construção do conhecimento. E, por fim, essa comparação, né, dos professores e nós, enquanto pedagogos que estamos nos formando. Então, esse paralelo eu tive professores que atuavam desta forma e eu, pedagoga, atuarei desta e desta forma para garantir a interdisciplinaridade na minha sala de aula. Então, é um momento, assim, de reflexão individual, é um momento de escrita individual, é um momento de você parar e pensar, até aqui, quinto período, qual profissional que eu já sou, qual bagagem intelectual eu já tenho com relação à interdisciplinaridade, que está sendo proposta como fio condutor desde a nossa disciplina passada, de Projeto Integrador 2, né? Disciplina passada, nós tivemos aí esse foco nos projetos, esse foco continua no Projeto Integrador 3, mas agora, terceiro ao quinto ano do ensino fundamental, a gente está se voltando para as metodologias ativas, que são formas também de estabelecer esse elemento da interdisciplinaridade na nossa sala de aula, tá? Voltando para o nosso texto base, eu quero chamar a atenção de vocês que, como eu disse, não existe uma fórmula pronta, nós temos diferentes autores, nós temos muitas propostas de conhecimento para que a gente entenda o que é a interdisciplinaridade. Mas a gente vai tomar como base esse recorte da Ivani Fazenda, que é uma autora referência da nossa disciplina. Nós temos o livro na rota, inclusive, e a gente está disponibilizando alguns capítulos desse livro para vocês ao longo da disciplina também, né? Mas o que a gente traz enquanto recorte da Ivani? Que a interdisciplinaridade, esse diálogo e essa contextualização dos diferentes componentes, dos diferentes conhecimentos, dos diferentes conteúdos, né? Como centro de conexão, ou seja, aquilo que é trabalhado precisa ser compreendido no todo e não cada conteúdo, né? Cada componente, cada conhecimento e conceito trazido dentro de caixinhas que não conversam entre si. Então, nós entendemos que a interdisciplinaridade, ela possibilita que o professor estabeleça essas conexões entre os conceitos e possibilita que a criança e o estudante também façam essas relações. Opa, eu estou trabalhando o mesmo texto de língua portuguesa em ciências e trabalhando o letramento científico a partir do texto de língua portuguesa, a partir do conceito da matemática, né? A partir daquele fato histórico que eu estou estudando também. Então, essas conexões para que a gente consiga compreender a interconexão desses conhecimentos, tá? Reconectando essas histórias, as trajetórias das pessoas, sempre fazendo essa ponte com a realidade, ou seja, esse conceito que eu estou trabalhando, de que forma que ele
se relaciona com a realidade da minha criança, com a realidade do meu estudante. Então, isso vai possibilitar essa integração, né, das diferentes áreas. Como princípios fundamentais, a estética, ou seja, a estética ela se volta aos diferentes olhares, porque cada sujeito, cada indivíduo vai estabelecer um olhar para o mundo diferenciado. Nós estamos aí observando uma mesma situação, o mesmo objeto de conhecimento, mas o meu olhar, ele constrói determinados conceitos diferentes do outro. E isso tem que ser valorizado, porque essa é a diversidade e a beleza da diversidade. Então, quando eu entendo que a minha criança e o meu estudante, eles têm o direito de se expressar com relação àquele conhecimento, eu garanto situações onde tenha fala, onde eu escuto, onde eles estão ali atuando com a mão na massa, construindo, ao invés de eu, de forma tradicional, apresentar um conceito pronto, sem o devido questionamento, sem a construção de hipóteses com relação àquele conhecimento, então, sem promover o engajamento das crianças e dos estudantes com relação a isso, né? Tudo isso se relaciona e está vinculado à nossa ética profissional, de entender que as crianças e os estudantes, eles fazem parte da sociedade, eles atuam e eles não só consomem essa cultura, mas eles constroem a própria cultura também. Então, esse diálogo com a nossa criança e o nosso estudante, ele é fundamental, né? Para a integração desses conhecimentos. Então, a Ivani nos traz como princípios fundamentais de uma prática interdisciplinar a estética, ou seja, a identificação, a valorização de que existem múltiplos olhares, né, com relação ao conhecimento, ouvir a criança, fazer com que os nossos estudantes estejam no centro desse processo não é uma tarefa fácil, mas é algo possível quando eu me coloco num lugar de caminhar ao lado do meu estudante. Então, ao invés de apresentar um conceito pronto, eu levo um questionamento, eu construo uma hipótese, eu instigo para que ele pense sobre a realidade e aí eu trago isso para dentro do meu conteúdo, ou seja, do conhecimento de cada componente, né, curricular, tá? Isso integrando os próprios conhecimentos que são construídos. A autoestima profissional, então, de um professor interdisciplinar, que é aquele que dialoga com conhecimento, aquele que articula, aquele que está sempre em contato com os pares, aquele que conversa com os outros profissionais, aquele que busca parcerias, isso é contagiante também. Então, se eu sou esse profissional criativo, que estou sempre ali, ó, querendo produzir algo, que estou sempre em contato com os meus pares, que estou sempre em contato com a minha criança, para que ela me auxilie no direcionamento do meu planejamento, isso também é contagiante, né? Então, a cultura interdisciplinar, para que todos trabalhem unidos em prol de um mesmo objetivo, se unam para a construção desse conhecimento, isso também é contagiante, tá? A escuta, então, ela é um processo fundamental na prática interdisciplinar, porque eu, professor, não faço nada sozinho, né? Eu preciso da parceria da minha criança, do meu estudante, eu preciso da parceria dos meus colegas, eu preciso compreender o que o meu colega está produzindo de muito bacana lá no componente curricular dele, e por meio da linguagem do projeto, a gente unir esses conhecimentos. Então, quanto mais a gente compreende que a nossa prática ela tem que se abrir para a construção desses saberes, principalmente com o estudante, isso faz com que a gente consiga sair de um local de detentor único desse conhecimento. O conhecimento, ele está posto, ele é construído, nós temos conceitos muito particulares e específicos de cada componente que se conservam, porque a interdisciplinaridade conserva a especificidade de cada área do conhecimento, mas ela conecta, ela dialoga, ela está sempre ali fazendo uma ponte, né? Ela está sempre integrando um conhecimento ao outro, para que o estudante perceba, eu vi isso aqui lá em língua portuguesa e agora eu estou retomando de forma diferente e conectando com a matemática, com a história, com a geografia. Então, essa conexão faz com que esse conhecimento tenha mais significado em múltiplas linguagens. Então, ora pela fotografia, explorando o rádio, a televisão, a internet, o vídeo, o cinema, todas as produções com relação àquele conhecimento, elas garantem um olhar interdisciplinar. Então, eu tenho os portadores escritos, eu tenho as formas, né, de apresentação
desses conceitos, desses conteúdos escritos, mas eu tenho o audiovisual, eu tenho também a rádio, eu tenho a televisão, eu tenho a internet. Então, são formas que a gente tem de apresentar e de construir esses conceitos de maneiras bem diversificadas. Então, diferentes linguagens para a construção desse conhecimento, né? Linguagem midiática, diferentes linguagens da própria comunicação. Esse conhecimento, então, interdisciplinar, ele sempre vai ser construído tendo como gancho aquilo que é vivido, aquilo que faz parte do cotidiano dos nossos estudantes também, para que a partir dessa vivência, dessa experiência, eles consigam fazer essas conexões com aquilo que é construído em termos de conhecimento acadêmico. Então, nós precisamos nos comprometer com uma prática interdisciplinar no ensino fundamental, principalmente, porque assim a gente garante essa conexão entre os diferentes componentes, tá? Então, qual que é o nosso grande compromisso com a prática interdisciplinar? É superar essa fragmentação. Não, agora é a aula de língua portuguesa, agora a aula de matemática, agora não. A prática, por exemplo, dos projetos é algo que consegue interconectar esses diferentes conhecimentos, né? Ter uma prática ética de escuta, de valorização dos conhecimentos, de identificação e valorização da identidade, da realidade das nossas crianças, dos estudantes, né? Numa perspectiva estética, que é o olhar para o mundo. Nós não olhamos para o mundo todos da mesma forma. Então, como é que essa construção do conhecimento em diferentes linguagens vai possibilitar aprendizagens diferentes também? Alguns estudantes vão aprender pelo audiovisual, alguns estudantes vão aprender colocando a mão na massa, construindo algo concreto, outros estudantes vão aprender quando se colocam numa posição de replicar esse conhecimento, de ensinar para os outros, né? Então, o trabalho aos pares, ele é muito importante. E transformando essa cultura escolar de forma que a interdisciplinaridade seja uma linguagem viva, seja algo concreto e seja algo real também. Então, quando a gente fala numa prática interdisciplinar, nós estamos, de fato, entendendo que tudo que nós fazemos dentro das nossas salas, dentro do nosso ambiente educativo, tudo que é construído precisa ser integrado, precisa estar conectado, precisa estar em diálogo com a realidade, com o cotidiano e principalmente com o conhecimento que é construído. Então, nessa aula 3, a gente está reforçando esses princípios, né, da interdisciplinaridade, para que a gente compreenda, pedagogo interdisciplinar, quais os comportamentos profissionais que eu tenho no momento do meu planejamento? De que forma que eu vou entender que eu vou interconectar esses conhecimentos, né? Isso exige criatividade, isso exige disposição, isso exige escuta sensível com as crianças, com os estudantes, isso exige que a gente compreenda que é uma dimensão que não pode estar ausente da nossa prática. E também nessa aula 3, é um momento de reflexão, é um momento de escrita individual, é um momento da gente construir a nossa própria visão profissional acerca daquilo que já somos, daquilo que já temos internalizado na nossa profissão, na nossa prática pedagógica, relembrando também esses professores todos que passaram por nós e que também a gente carrega um pedacinho deles de cada um, né? A gente vai carregando um pedacinho, um pouquinho dessas práticas, aquilo que pode ser aprimorado, aquilo que pode ser refletido, aquilo que veio a somar também, né, com o nosso olhar sobre a construção da nossa profissionalidade. Então, essa aula 3, ela está aí recheada dessa reflexão e a gente espera que vocês se dediquem à leitura da Ivani Fazenda, que é uma leitura muito prazerosa, muito tranquila de entendimento nesse sentido, assim, de palavras, né, que vão incorporar o nosso vocabulário também, para que a gente consiga compreender que a prática interdisciplinar, ela precisa estar junto com as nossas propostas pedagógicas e o tempo todo. Assim a gente garante aí que as nossas
crianças, que os nossos estudantes, eles também estabeleçam essas conexões, tá? Então, uma boa escrita do memorial, nós estamos aí ansiosos para saber um pouquinho da história e da trajetória de cada um de vocês.